Fala galerinha, Em Ruínas acabou de chegar na Netflix, filme estrelado pelo Don Lee, cara, como eu gosto do trabalho do Don Lee, cara, ele é muito bom. Galera, antes de começar a crítica, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, porque não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui, o canal da Take. Cara, desde que eu vi que esse filme ia estrear, né, no dia de hoje, 26 de janeiro, simplesmente eu tava, cara, bastante ansioso, assim, porque os últimos filmes que eu vi do Don Lee eu gostei bastante, assim, porque ele consegue misturar muito a questão da ação com aquelas quebras, né, feitas ali da parte mais cômica e tudo mais, de uma forma extremamente natural, que sempre funciona, não fica forçado, obviamente, isso na minha opinião. Então eu tava já esperando, né, o lançamento do filme, pô, o filme estreou, assisti. Antes de eu falar o que eu gostei do filme, eu vou pegar já um ponto crucial pra falar do que eu não gostei do filme, tá? Que é uma coisa muito importante, assim, esse Em Ruínas aqui, e é importante, tá, a gente saber que ele é uma continuação. E eu só descobri que ele é uma continuação, na verdade, porque isso não tem nenhuma informação dentro, né, cara, da sinopse, muito menos do título, ali, que ele é uma continuação dos Sobreviventes. Até deixa eu conferir certinho o título aqui, ó, Os Sobreviventes Depois do Terremoto. Filme também sul-coreano que acabou de estrear nos cinemas do Brasil. Inclusive, o filme teve cabine de imprensa, eu acabei não podendo assistir o filme na cabine de imprensa. E ele teve a estreia na semana passada nos cinemas do Brasil. E ele é a parte um desse Em Ruínas aqui, que é, na verdade, a parte 2. Ele é uma continuação, não sendo bem especificamente, tá? Que até assim, ó, até o título dele em inglês, tá? Ele tá diferente, assim, porque Os Sobreviventes, né, depois do terremoto, o título aqui em português, título do Brasil, ele tem o título de trabalho para o mercado internacional de Chromcat Utopia. E esse aqui em Ruínas, ele tá com o título de Badland Hunters. O que liga basicamente esses dois filmes aqui, tá? E essa noção do que é o trabalho do doutor, mas, galera, é o condomínio. É o condomínio. Como eu não assisti, né, Os Sobreviventes ali, eu tava muito preocupado quando eu fiquei sabendo essa informação, assim, pô, mas eu não vou saber o feedback ali dos personagens que vão estar presentes agora aqui no Em Ruínas e não, né, como é que vai funcionar. O Em Ruínas, basicamente, ele dá aquele prólogo ali, dos momentos que estão acontecendo, aqueles finais ali do terremoto, o condomínio ser o único prédio que ainda resiste em pé, aquela coisa toda. Mas ele não dá um backstory dos personagens em si, só deixa ali a motivação do doutor, do que ele tá tentando fazer ali, e as pessoas estão atrás dele, ok. Mas o experimento em si não tem. E pelo que eu tava vendo das informações ali, tanto do trailer quanto de crítica dos sobreviventes, é uma história bem à parte, assim, né? Então, qual é o ponto de ligação realmente? Cara, o condomínio. O que eu acho de problema e daí o que acho que funciona muito contra a história que tá acontecendo ali no Em Ruínas, assim, pra gente entender. Cara, primeira coisa, pô, o backstory dos personagens, por exemplo. Tem uma coisa que é fundamental do personagem do Don Lee, né? O Nansan. O que ele fazia antes para ele também, né, não só ser a pessoa que ele é, que é literalmente uma força da natureza, né? Mas a sua relação com os outros ali, não só com quem tá próximo dele, mas, por exemplo, com o personagem lá do Tigre, sabe? Tem coisas assim que são importantes pra gente saber do personagem ali que a gente não sabe. E até do doutor. Então, assim, tem uma grande parte do público que não vai ter essa informação como eu tive, porque eu só fui, né? Só tive a informação porque eu fui atrás, fui buscar realmente desse Em Ruínas, que ele é uma parte 2 de algo já existente antes, assim, que é os sobreviventes. Eu não entendi bem por quê, tá? A estratégia foi lançar um filme no cinema para uma semana depois estrear a parte 2 dentro da plataforma do Netflix, sem fazer essas ligações, por exemplo, assim, de título, de informação de sinopse, nada. Só que tem elementos ali que são importantes, né? Porque a história do condomínio, por o que aconteceu ali antes para chegar nesse momento que a gente está vendo no Ruínas, é importante, porque ele é, digamos, o personagem que está juntando essas duas coisas ali, entendeu? Então, sabe, isso para mim é o que mais está contra a história do que está acontecendo aqui em Ruínas. Ah, mas a história do Em Ruínas, ela funciona sozinha, né? Como ela está colocada ali, cara, ela funciona porque tu passa por essas informações até o ponto de tu não te importar. Porque o que tá apresentado de informações ele é até uma maneira mais objetiva, direta, mas ela acaba sendo mais genérica, né, do que tá acontecendo ali, das motivações
do doutor, ou, né, o controle que ele faz todo em relação ao composto colocado na água, o que ele faz com os pais, as crianças, o que ele faz com o exército ali, que mantém essa segurança, ele tem o controle completo, né, através da sua pesquisa em relação ao que está acontecendo lá com o próprio exército, com o sargento, com todo mundo mais que está lá, que vai, querendo ou não, ir, né, atrás dele, fazendo essa proteção toda ali para ele, por causa que existe, né, essa promessa de uma vida, né, porque que tal? O contexto do filme todo está colocado nesse mundo pós-apocalíptico. Para quem conhece o canal já sabe que eu adoro esse tema todo, né? Estamos aqui em momentos de ansiedade para a estreia de The Ones Who Live, nova série do universo The Walking Dead e tudo mais. Esse universo todo que os personagens estão, ele tá colocado ali num futuro completamente inexistente, né? As pessoas, elas não têm mais essa ponta da esperança. Só que as pessoas, os personagens que a gente vê colocados lá naquela vila, onde a gente conhece o personagem do Nansan e dos outros, eles estão ainda com essa ponta de esperança e lutando por sua sobrevivência, mas existindo essa ponta de esperança ali. Então, pô, se a gente tivesse essas informações maiores do contexto em relação ao prédio, pô, seria um item muito mais importante para que no momento onde chega lá no vilarejo a professora com os outros agentes, aquela coisa toda, né, e pega lá, tipo, a personagem da Nansan e tudo mais, pô, sabe, ia dar um contexto um pouquinho maior de importância para o que representa realmente aquele prédio ali, o que representa o único condomínio que permaneceu depois de tudo que aconteceu do grande terremoto em pé em Seul. É simplesmente isso, né? E tem alguns outros pontos ali que também, assim, acho que eles podiam ter aproveitado ainda mais, que é o quê? Pô, esse mundo distópico, pós-apocalíptico que a gente tá vendo ali, ainda, sabe, por exemplo, a sequência que a gente tem inicial lá, né, do que tá acontecendo em relação ao Nansan tá caçando o crocodilo, né, o jacaré lá. Alguns outros elementos ali para reforçar. Só que por que não tem até? E por que essa informação do primeiro filme acaba importante? É importante. Porque na história por completo, cara, tu já viu o que aconteceu nesse mundo pós-apocalíptico, nesse mundo distópico, no primeiro filme. No primeiro filme. Então eles não vão recontar ali elementos que eles já contaram na primeira parte. Então isso acaba sendo contra até para dar mais força ainda. Pô, cara, por que vai acontecer agora nessa parte 2 aqui? Tá, mas esse contexto do backstory, do que aconteceu com esses personagens, as suas motivações, quem são realmente essas pessoas com essa grande importância que a gente vê desde o começo, cara, são elementos ali que vão reforçar ainda mais a história do Em Ruínas. E agora eu vou entrar diretamente do que eu gostei, cara. Cara, o jeito que tem, né, do como é utilizado o Don Lee nesse filme aqui, em alguns outros policiais que tem sempre esse tom cômico, a ação, ela é sensacional. E todas as sequências de ação, elas vão aumentando em uma escala, né? Elas vão aumentando na sua complexidade, assim, e nos seus perigos. E eu adorei demais, assim, porque é justamente isso, né? É como se fosse, cara, grandes fases de um grande jogo que a gente tá vendo. É simplesmente isso. Quando tem aquele momento lá que encontra, né, toda aquela briga que tá acontecendo naquele parque lá abandonado, do personagem do tigre com aquele outro personagem lá, que estão fazendo aquela aposta, chega o Nansan e acontece toda aquela primeira batalha, tu vai eliminando o primeiro chefe, depois tu segue no seu percurso, né? Antes tu já tinha encontrado os agentes, né? Tu já tinha encontrado ali a primeira fase do que vai acontecendo, aquele grande perigo daqueles homens ali que tem, parece né, uma força muito além do que se conhece, e daí tu já vai entendendo esses perigos todos desse experimento que está acontecendo e tu já vai tendo pistas sobre qual é a grande motivação daquele grupo ali. Porque até ali naquele momento, pô, tu só tem o doutor apresentado lá no, pô, prólogo do filme, mas tu não viu ele de novo, né? Tu vai ver ele logo depois, ali quando os personagens chegam realmente no condomínio. Então tu vai aumentando essa escala toda como se fosse, cara, grandes fases de um grande jogo, assim. E toda a invasão que tem no condomínio, pô, cara, é sensacional. E quando eles entram lá no subsolo, né, do que aconteceu com os soldados, pô, né, a deformação, ou basicamente, né, a mutação, porque os experimentos, até eles chegarem nesse estágio que eles estão, muita coisa deu errada, muito não teve resultado, né, desses experimentos todos do doutor ali.
Então, essas mutações todas estão colocadas também lá, né, como se fosse uma hierarquia, simplesmente isso, né? Os mais abaixo foram recebendo esses primeiros tratamentos e a gente vai vendo essas consequências todas para, por exemplo, o que o doutor tinha colocado na água, né, para controle daqueles jovens ali, para também, não só um controle, ser uma preparação interna, que é o que acontece no final do filme, de consequência para o doutor, né? Porque como não estava preparado todo o organismo ali da Suna para conseguir ter essa retirada do que é que o doutor estava fazendo do corpo dela ali, para consequência, injeção no seu próprio corpo, dá aquele resultado, dá aquele problema todo, porque é uma parte do experimento que já tinha acontecido lá no passado. E a gente vê, através daqueles outros soldados lá do subsolo, essa consequência toda. Então, pô, cara, quanto ação, sabe, o Em Ruínas, ele me entregou tudo aquilo que eu esperava ver. E ainda com aqueles momentos cômicos bobos, idiotas, cara, que eu ri todos os momentos, por exemplo. Aquele momento que o Nansan tá subindo a escadaria e ele dá o problema no joelho dele vê aquela metralhadora, pega o pente, cara, não tem mais bala no pente, né? E daí, pô, ele só dá um sorrisinho. E ele usa, literalmente, né, a metralhadora como um apoio para ir subindo e sorrir, cara, como uma grande descoberta que ele teve naquele momento. E tem toda uma grande complexidade daquela situação que tá ali, o personagem e os outros personagens na busca toda de salvação. E ele ri, porque são esses momentos cômicos que o próprio Dom Lee sabe fazer muito bem e o filme consegue aproveitar. E é uma coisa mínima, simples, mas é sempre para dar aquela quebrinha, pô, para ganhar o espectador com outros elementos além dessa ação, porque a ação ela já estava entregando muito bem. E se tu for ver, pô, o filme ele é muito direto, cara. Ele tem um drama muito controlado, né? Até quando tem a questão dos pais, em questão dos filhos, sobre o que está acontecendo, sobre essa busca por, né, entendimento, o doutor ele já se mostra alguém completamente entregue a parte de ser um antagonista ali, que ele simplesmente mata e acabou. Ele não vai trabalhar o drama. E reforçando como que eu comecei a crítica. Porque isso tudo está colocado em Sobreviventes depois do terremoto, que é a parte 1 dessa grande história, relação do condomínio, do que aconteceu. E tem um elemento muito importante, tá? Que se tu pegar a paleta de cores do primeiro filme e desse segundo filme aqui, a maneira como parece encerrar o primeiro filme é uma entrega de paleta, né, muito próxima de como a gente vê no Em Ruínas, com essa parte mais seca, mais árida, essa parte que lembra muito, por exemplo, o que a gente vê de distopia em relação ao Mad Max, assim. E o primeiro filme, ele tem a sua maior parte naquele cinza que é o que entrega naquele momento final, quando volta a chuva que não chovia há muito tempo, que são elementos também do primeiro filme, ou seja, sabe, tem coisinhas ali que eu não sei quem que é a distribuidora, tá, dos Sobreviventes, eu sei que é a Paris Filmes, mas aqui no caso do Em Ruínas eu não sei, porque isso está entregue para Netflix, então, né, quando a Netflix faz essa compra, né, do produto ali, ele tem já um outro tipo de distribuição. Por que não ligar esses dois elementos? Porque tu ia reforçar muito esse lançamento do Em Ruínas aqui, porque inclusive até o gênero dos dois filmes, eles são diferentes, entendeu? Então por que não entregar realmente com essa informação por completa para todos os espectadores terem aquilo que eu tive que buscar e descobrir e ir atrás para saber realmente assim, tá, qual é o elo de ligação, o que está acontecendo de tudo que eu falei aqui no começo da crítica e tudo mais. Mas galera, pô, uma baita pedida, esse filme com certeza vai fazer muito sucesso, não só nesse final de semana de estreia, porque ele é a principal estreia da Netflix, né, no país e também em alguns outros países ali, mas assim, ó, pelas próximas semanas, porque ele entrega tudo aquilo, cara, que quem gosta de filme de ação, quer ver, tá ali, os elementos estão ali. Então, galera, coloquem nos comentários o que acharam do Em Ruínas, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!